Pessoas que mudaram o mundo com suas próprias mãos. Feitos impressionantes que empurraram a raça humana anos à frente. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Section here, I want to show you something truly remarkable. I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. Gênios são motivos de adoração há anos, e com uma boa justificativa. Eles são incríveis. Seria tudo isso sorte, ou até mesmo talento divino? Mas será que existe uma distância tão grande assim entre você e eles? Qual o seu parâmetro para a genialidade? O primeiro contato que você teve com algo próximo de um gênio foi aquele cara que sempre ia bem nas provas, independente de estudar ou não. Não existe explicação lógica para aquilo. Se ele estuda, vai bem. Se ele não estuda, também vai bem. Então hoje você finalmente terá essa resposta. Gênios nascem ou são criados? Descobri que minhas crenças sobre gênios estavam erradas. A genialidade é algo facilmente identificado após ser manifestada. Porém, até lá, não tem como descobrir. Como você irá saber se é um gênio ou não? Existe um caso peculiar que pode lhe ajudar a entender. João, uma criança especial. João começou sua vida com um distúrbio na fala, demorando mais que todos ao seu redor para conseguir falar, levando seus pais a acreditar que ele tinha um transtorno mental. Enquanto seus colegas começavam a esboçar palavras, ele sempre ficava calado observando a natureza e o ambiente ao seu redor. Ao crescer, toda escola que João ia, ele sempre se dava mal, pois ele tinha um descontentamento profundo com o método tradicional de ensino. Todos os seus professores o achavam inferior aos outros alunos. Os pais de João ouviam críticas sempre sobre seu filho simplesmente não se adequar. Seu profundo desinteresse pelo conteúdo enfurecia os professores, pois eles não conseguiam entender o que havia de errado com aquele jovem. Esse comportamento se alongou até a faculdade, onde João não mudou, sempre mais interessado no mundo e sua complexidade do que nas aulas metódicas e repetitivas. O futuro do garoto, de acordo com todos ao seu redor, era preocupante. Somente um transtornado agiria desta forma. Mas João tinha uma característica especial. Era muito bom em física e matemática. Durante o seu tempo livre, quando podia finalmente se libertar da prisão do pensamento comum, João desenvolveu algo que revolucionou a sociedade. O nome dado à sua criação foi Teoria da Relatividade. O real nome de João é Albert Einstein. Conseguiu notar como alguém que parecia ter autismo e ser rebelde, na realidade se tornou um dos maiores gênios já conhecidos. Então vamos àquela pergunta novamente. De onde você acha que vêm os gênios? Como os gênios surgem realmente é um mistério. Gênios são tão diferentes da população em seus modos de agir e de pensar que podem ser considerados um novo tipo de raça humana. Alguns são tão diferentes que podem ser chamados de mutantes. O surgimento de pessoas assim depende de uma combinação de fatores genéticos e ambientais que moldam tal intelecto. Eles excedem as pessoas normais em habilidades lógicas, matemáticas e principalmente abstratas. Além de ter uma memória excepcional, isolamento social, um alto QI, comportamentos estranhos, são todas características que você demonstraria ao ser um gênio, além de uma forte necessidade por estímulos e interesses variados, sempre procurando algo novo. Se você já conviveu com alguém perto desse perfil, quem sabe você não conheceu um gênio despercebido. Einstein tinha 17% de neurônios a mais no seu cérebro, que o ajudava a ter um maior poder de processamento, assim como um computador mais forte. Junto a isso, seu lobo parietal era 20% maior do que a população normal, área do cérebro responsável por visualizações mentais, dando a capacidade de imaginar seus inúmeros experimentos em tempo real, uma paixão pelo abstrato e uma capacidade superior de se concentrar naquilo que se está fazendo. É algo comum entre essas grandes personalidades. Quanto maior o abismo entre o que sabemos e onde se quer chegar, parece atrair essas pessoas. Um cérebro maior também é um fator em comum desses gênios, pois consequentemente existirá mais massa cinzenta e massa branca. A cinzenta é responsável por fazer o processamento específico de informações, funcionando como núcleos do cérebro, e a branca faz a comunicação entre os vários núcleos de massa cinzenta, funcionando como estradas para nossa mente. Uma complementa a outra. Por conta disso, se você tem uma cabeça grande, se sinta aliviado. Você está mais perto da genialidade. Mas ser
tão acima da média assim não é algo aleatório. Se você sentiu similaridade com algo que eu falei aqui, não ache que as coisas vão acontecer do nada. É uma combinação de oportunidade, recursos e atitude que criam um gênio, tendo a obsessão e a disciplina como combustível principal. Mas a palavra gênio ainda é muito evasiva, muito subjetiva. Temos péssimas formas de definir inteligência. Ou você acha que saber a tabuada decorada era uma boa forma de definir quem era inteligente ou não. Como a genialidade é uma manifestação da inteligência acima da média, é de se entender que seja tão difícil de a classificar. A forma que a sociedade foi construída também não favorece grandes mentes. Ser um sistema de ensino que incentiva a criatividade, tomadas de riscos e a procura por caminhos alternativos. A genialidade é algo que se manifesta cada vez menos. Um estudo feito por Lewis Terman, o criador do teste de QI, selecionou mais de 1.400 crianças com um QI acima de 140, que é a média para pessoas consideradas geniais ou quase geniais, e os acompanhou durante toda a sua vida para entender como essas pessoas performariam quando comparado aos seus colegas normais. O que parecia algo certo e que iria derrubar essa barreira sobre o que define um gênio, acabou se tornando um desastre. Os termites, como foram chamados os participantes dos experimentos, tiveram grande dificuldade em prosperar na vida, e vários largaram a faculdade e acabaram perdidos em seus caminhos. Porém, anos mais tarde, aconteceu algo que deixou os organizadores do experimento atordoados. 2 alunos que nem chegaram a passar no teste de QI anteriormente conseguiram prosperar e se tornaram renomados em seus campos, mais especificamente Luiz Álvares e William Shockley, que terminaram por ganhar somente um prêmio Nobel de Física. Inúmeros gênios foram considerados pessoas normais durante grande parte de suas vidas. E apesar de realmente existir características genéticas que influenciam a existência deles, nós simplesmente não temos uma maneira efetiva de medir a genialidade. E isso ainda pode durar anos, dado que entendemos tão pouco sobre o nosso cérebro. Não importa quanto talento você possa possuir, sua personalidade e disciplina é o que vão definir tudo. Então aquela pergunta, de onde vem os gênios, continua um mistério a ser respondido, e a resposta ainda não está nem um pouco próxima. Mas o que você ganha com isso? Se pararmos para pensar, o jogo ainda está em aberto. Ao que tudo indica, não há fatores realmente determinantes sobre quem pode ser um gênio ou não. Então, se você fosse estudar a fundo o que sem falta todos os gênios têm em comum para começar a se comportar como um deles, o que seria? Eu já tenho a resposta. Curiosidade. É de fato um superpoder. Sempre fomos curiosos. Você ainda pode notar isso em crianças, onde os instintos primitivos ainda estão à flor da pele. Sempre curiosas, tentando entender o mundo ao seu redor. A curiosidade as guia e as faz aprender de tudo sem limites. Mas ao crescer, quase todos perdemos essa característica. Menos para alguns, que se recusam a aceitar as coisas como são e sempre querem saber o porquê de algo. Se você conseguir reverter essa tendência de ter uma mente fechada, irá usufruir dos mesmos resultados daqueles que têm uma mente privilegiada. Curiosidade pode ser classificada em 4 tipos: específica, diversa, perceptiva e epistêmica. A específica procura respostas para perguntas de um escopo menor, como um cientista tentando descobrir como uma molécula funciona. A diversa é mais ampla, como quando você está de férias e quer saber tudo sobre o lugar que você está visitando. A perceptiva é quando você quer saber mais sobre o ambiente ao seu redor, ao ver um novo tipo de planta enquanto faz uma trilha pela floresta, por exemplo. A epistêmica é a que eu acho mais fascinante. É a que busca por conhecimento, assim como o ET Bilu indicou. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Pessoas que vão atrás de artigos científicos, livros e conclusões profundas sobre algo. A curiosidade está, obviamente, atrelada à criatividade. Outra característica super importante. Elon Musk, enquanto criança, relatou ter uma mente imparável em relação a se perguntar o motivo das coisas acontecerem. Adriano Olivetti é um empresário que também decidiu investir na curiosidade. Além do horário de almoço padrão, ele dava sempre 1 hora a mais para que seus funcionários pudessem absorver cultura, com acesso a uma biblioteca gigante e eventos variados quase todos os dias. Também revolucionou o modelo industrial da época, focando em melhorar as condições de trabalho de seus funcionários e suas ferramentas. Certo dia, Olivetti recebeu uma denúncia enfurecida de um de seus gerentes. Um de seus funcionários estava roubando peças. Ao investigar o caso, o funcionário se defendeu. Afirmou que não estava roubando, estava simplesmente pegando emprestado para desenvolver uma máquina que estava criando em casa. Imediatamente,
Finalmente, ao saber disso, Olivetti o chamou em seu escritório e pediu com urgência para ver essa máquina. Queria saber o que era a qualquer custo. A criação foi tão revolucionária que está embutida no seu bolso agora. Aquele homem havia criado a primeira calculadora da história. Viu como um pouco de curiosidade pode transformar vidas, mas ao lembrar de um gênio, somente uma coisa vem à cabeça: sua grande inteligência. A inteligência realmente encanta, mas o tipo que conseguimos entender com mais facilidade é a inteligência lógica, relacionada a resolver problemas. Medir inteligência é algo difícil. Como medir a inteligência de um poeta, artista ou até mesmo um gênio do mundo espiritual? Quanto mais subjetiva uma área é, maior a chance de pessoas muito inteligentes serem desvalorizadas. E quais são os tipos de inteligência? Linguística, lógica musical, corporal, espacial, intrapessoal e extracorporal. Muito complicado, né? Uma classificação mais fácil já existe: a inteligência criativa, a habilidade de gerar novas e interessantes ideias, a analítica, que tem a habilidade de examinar fatos e tirar conclusões disso, e a inteligência prática, que é a habilidade de se encaixar em ambientes. Viu que não é tão fácil quanto o teste de QI? Falando nele, o que não falta são evidências que ele pode ser aumentado bruscamente à medida que você vai se desenvolvendo. Outra questão sobre inteligência é achar que gênios necessariamente desenvolvem as coisas do zero. A maior mentira que você pode ouvir é justamente essa. Newton, um dos maiores gênios da física que já existiu, tem a famosa frase: "Se eu vi mais longe, foi por me apoiar nos ombros de gigantes." Se alguém com tanta sabedoria faz uma declaração desse tipo, sinta-se livre para desenvolver ideias dos outros. Portanto, que você contribua para aquela ideia, não simplesmente a copie. A inteligência é nada mais nada menos que um produto do seu esforço em conhecer coisas novas e aplicar suas ideias sobre aquilo. Ver uma equação e a resolver, achar um problema e o solucionar. A única coisa que genuinamente te deixa burro é uma vida estática. É ao redor dessas evidências que o autodidata de valor foi criado. Ele mostrar que você não precisa de gurus, somente de um empurrão para ser a sua melhor versão e de forma autodidata. Tudo que você precisa é do seu cérebro. A definição mais perfeita de inteligência é o quão rápido você aprende e demonstra novos comportamentos em situações similares. Mas como assim? Se eu toco um sino e te dou um tapa, na próxima vez que eu for tocar o sino e for te dar um tapa, você provavelmente irá se abaixar ou tentar desviar do tapa. O que isso significa? Que você apresentou um comportamento aprimorado ao se desviar do tapa, dado as mesmas condições, que foi quando eu toquei o sino. Portanto, você aprendeu. Se todo dia você escuta esse sino e não muda, você não aprende nada, está só procrastinando. E onde você pode encontrar esse sino na vida real? Beber todo fim de semana, acordar destruído. Próximo fim de semana, repetir isso novamente. Você não aprendeu. Assistir inúmeros conteúdos sobre algo que você deseja aprender, não praticar e notar que não aprendeu nada. No outro dia, assistir mais aulas e não praticar de novo, não aprendendo nada novamente. Se existe algum tipo de burrice, está relacionado ao que eu acabei de falar, mas você vê que é mais claramente por falta de vergonha na cara do que por falta de intelecto. Você não precisa ser um gênio para entender isso. Se você não aplica as coisas que você aprende todos os dias, você não está aprendendo, está só procrastinando. Não agir sobre o que você aprende é uma zona de conforto. Tudo que foi dito aqui sobre gênios, como uma curiosidade extrema, diversos tipos de inteligência, é jogado no lixo se você não tiver algum tipo de comprometimento com um propósito. Ser talentoso e ter um ambiente perfeito para se desenvolver, mas uma falta de motivação e força de vontade para te impulsionar, vão te tornar um acomodado ou medíocre. A verdade é uma só: você não é um gênio até eventualmente se tornar um. Não há nada na ciência, nem na vida, que diga com certeza se você vai se tornar um gênio ou não. Portanto, usar isso como desculpa é uma vergonha. Os desafios que os neurocientistas possuem para compreender a inteligência e a genialidade são tão grandes que não vale a pena se incomodar com o fato dela ser genética ou hereditária. Só de ter a chance de poder ser um gênio já deve ser mais do que o suficiente para você. Pouco importa como seu cérebro é composto. Pouco importa se você tem uma linhagem abençoada. A parede entre pessoas muito bem-sucedidas e gênios é muito fina. Portanto, não se apegue a termos e qualificações.
Explore as suas diferenças individuais em qualquer área. Se você fizer isso por um pequeno período, já pode ter certeza que seus fracassos irão diminuir bastante. E não que seja errado fracassar. Quanto menos repulsa você tiver a se expor a coisas novas, melhor. Pessoas com QI alto não usam a famosa frase "isso não é pra mim". À medida que você trilhar esse caminho, as pessoas vão cada vez mais lhe criticar. Significa que você está indo no caminho certo. Você está mostrando a eles que é possível sim agir sobre seus sonhos e vontades pessoais. E aquele cara que parecia ser um gênio no colégio, ele certamente mentia dizendo que não estudava ou tentava esconder isso ao máximo para parecer ser superior ou algo do tipo. Milagres não existem, somente esforço. E você? Já teve algum contato com gênios? À medida que você atingir algum nível de inteligência, aqueles que se sentem esmagados pelo seu desenvolvimento farão questão de se afastar de você, pois o seu sucesso irá os lembrar da falta de coragem deles e da mediocridade que escolheram seguir. Portanto, não se assuste. Se você tem algum medo do que a solitude pode lhe trazer, eu fiz esse vídeo aqui para te confortar. Vai te dar o entendimento necessário para superar essa fase. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu precioso tempo. Meu nome é Clesson Roberto e esse foi o Autodidata de Valor.